Amém. O salmista já disse: esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele. Irmãos, nas quartas-feiras o pastor Ronaldo tem ministrado alguns estudos sobre o livro de Juízes. Duas verdades a gente aprende, muito prático para nossas vidas no livro de Juízes. A primeira é que passaremos por apertos. A igreja de Deus sempre passará por apertos, a nação, o mundo passará por apertos. Isso é uma realidade. A segunda realidade é que no aperto, a quem recorreremos? Ao nosso presidente, ao nosso pai, ao nosso pastor. O povo de Israel, de maneira correta, recorria a Deus. No momento de aperto, nós devemos recorrer a Deus. E uma terceira verdade, eu disse duas, mas na verdade são três. O Senhor sempre vem ao nosso socorro. Amém. Então, comecemos essa manhã a nossa escola dominical recorrendo a Deus neste momento de aperto. O problema da Covid tem chegado até a nossa porta. Amigos e conhecidos têm ficado doentes e infelizmente alguns têm morrido. Por isso eu gostaria de convidar você que está participando dessa live, participando dessa manhã de adoração a Deus, a abaixar a sua cabeça e junto comigo recorrer a Deus, para que Ele de maneira poderosa, de maneira soberana, esteja no controle dessa situação. Nós temos um momento de oração silenciosa. Depois eu gostaria de convidar o nosso irmão Lázaro, Narissa Lázaro, que erguesse a sua voz e suplicasse a Deus favor por nós. Deus, nós queremos render graça nessa manhã como povo de Deus. Nós queremos agradecer pela proteção, de maneira que sabemos que nada foge do controle do nosso Deus. Obrigado, Pai, pelo povo de Deus espalhado pelas nações. Nesse momento, muitas pessoas reuniram na casa de Deus. Aqueles que não puderam estar em casa, assistindo o culto online. Pai, nós agradecemos porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso, Deus, nesse momento difícil, nesse momento da crise, nós clamamos ao Senhor o socorro. E sabemos que o Senhor sempre ouve as nossas orações. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dá livramento de todas as coisas que nós não conseguimos se livrar. E pedimos, Pai, que o Senhor preserve o povo de Deus nesse momento, de mesma maneira que o Senhor preservou o povo no Egito. Senhor, obrigado por essas grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nessa manhã, Pai, nós queremos, Pai, entregar nosso culto nas Tuas mãos. E queremos, Pai, que o Senhor fale no nosso coração nessa manhã, para que as nossas vidas sejam edificadas e para que o Senhor também receba o nosso louvor e as nossas adorações. E nós rendemos graça nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Nós costumamos ler esse salmo com mais um número na frente. Salmo 34. Um salmo de adoração. Gostaria que nós fôssemos assim, de maneira responsiva. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo
necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é bom e ama vida e quer longevidade para ver o bem, refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. apartai-vos do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançar. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra o que pratica o mal, para lhes pedirão da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, e nenhum será condenado. Amém. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Também perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o seu espírito oprimido. Amados, quando nós buscamos a Deus, nós não podemos esquecer da nossa natureza e da natureza de Deus. Nós, pecadores, dependentes, Deus, 100% santo. Baixemos a nossa cabeça e façamos reflexão sobre o que nós temos andado, onde nós temos andado. É interessante que quem nos constrange, quem quebrando o nosso espírito, é o próprio Espírito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo defende, né? É o Senhor que faz o querer e o realizar em nós. Nós devemos nos submeter a esse mover de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Nós aqui na igreja, você aí em casa, possa baixar sua cabeça e submeter à voz de Deus neste momento e à ação do Espírito Santo. Amém. Santo, nós te louvamos de maneira muito especial, porque se nós formos olhar para a nossa existência, perceberemos, Pai, o quão necessitados e dependentes somos do Senhor. Amém. Pai, louvado seja o Senhor por ser um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que nos chamou a fazer parte da família do Senhor. Amém. Ó Pai, nós te clamamos que o Teu Santo Espírito possa, neste momento, prescrutar-nos, sondar-nos, nossa mente, nosso coração, nossas intenções, nossas ações, nossas reações. E Deus, vê se há algo em nós, no caminho mau, e nos perdoa. Não somente nós que estamos aqui, mas cada irmão que esteja participando deste momento, Deus. Pai, nós também clamamos que esse mesmo Santo Espírito visite nossos irmãos que estão nas camas, nos hospitais ou em casa, os nossos irmãos idosos, ó Pai, que têm passado dificuldade neste momento. Nosso irmão Lado já clamou, Senhor, por eles, mas o Teu Espírito nos constrange novamente a lembrar deles nessa oração. Pai, nós temos que o Senhor tem maravilhas para a nossa vida, cantaremos essa verdade daqui a pouco, mas no momento de clamor, te pedimos, ó Deus, inclina os Teus ouvidos e escuta a nossa oração. Amém. Se algum de nossos irmãos tem mantido o coração duro, que o Senhor quer quebrantar, nós temos, Pai, que é o Senhor que opera o querer e o realizar. Quebranta, abre o coração daquele que está impenitente, daquele que endureceu. Eu não sei nomes, mas o Senhor sabe. É verdade. Venha passando, restaurando, Pai, relacionamentos, venha trazendo saúde. Ó Pai, nós cremos que, como o bom pastor, é assim que o Senhor age, dando alimento,
mas também direcionando com o seu cajado, com a sua vara, Pai, que o Senhor possa agir na sua igreja. Pai, quebranta-nos, Pai. Nós que estamos às vezes com a serviço tão dura, o Senhor quebranta, para que nós possamos entender, Pai, que o Senhor está nos preparando, como sempre aprendemos aqui nas lições, para ser cidadão do céu, e não, Senhor Deus, ter raízes arraigadas neste lugar, do qual nós somos peregrinos, forasteiros. Por isso, em nome de Jesus, age nos doentes, age nos impenitentes, age em nós, e também, Pai, age através de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a verdade desse pequena oração? E no 177, firme nas promessas. Promessas que foram feitas não por homens. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Cantemos essa verdade. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme
mas eles foram heróis a seu tempo. Eles não tinham superpoderes, eles não voavam, com exceção de um que voou, mas esse é outro caso. Ele era assim um super-herói. Mas os heróis da fé, eles não voavam, eles não tinham poderes, e eles eram extremamente parecidos conosco. A Bíblia fala que eles eram homens falhos, a Bíblia nos mostra que eles falharam muitas vezes. Não é interessante que nós vemos Moisés, que a Bíblia fala que era o homem mais manso da terra, e ele falhou em um momento que ele perdeu a paciência. Nós vemos Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e que o seu coração se desviou por um momento. Então, assim, a Bíblia nos mostra grandes homens que são incríveis pelas suas histórias, mas eles eram homens comuns. A Bíblia também nos mostra grandes histórias com desenvolvimento incrível, como a história de José, que era só um garoto e acabou se tornando governante do Egito. Nós temos histórias incríveis e maravilhosas. A Bíblia ela é extremamente rica para nos mostrar isso. E além de tudo isso, a Bíblia também nos mostra alguns elementos que são pequenas frases, que quando você pega essa frase, você analisa essa frase, elas são de uma grandeza indescritível. Você quer um exemplo? Não precisa não é nem um texto inteiro, é só uma pequena frase que ela diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito. Se nós pegamos apenas esse espaço, a quantidade de conhecimento que está implícito aqui, porque Deus não é um Deus, não é o Deus disso ou o Deus daquilo, é Deus. Então a gente já tem a afirmação que existe um Deus, não existem deuses, porque Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus que realmente existe, Ele amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito. O amor de Deus, ele se caracteriza por enviar o seu Filho. Diferente do nosso amor, que a gente expressa com sentimentos, com palavras, o amor de Deus ele é expresso com ações. Vamos pegar uma outra frase também? A frase que eu mais gosto: porque pela graça sois salvos. Essa definição, irmãos, ela é maravilhosa, porque se você for analisar o restante do versículo, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Não vem de vós porque é pela graça. Não vem de obras porque é pela graça. Não depende das nossas ações porque é pela graça. E se nós excluirmos pela graça, então o texto não faz mais sentido. E a nossa salvação, ela deixa de ser possível ser alcançada. Ou seja, tudo está baseado no porque é pela graça. Hoje nós vamos estudar uma outra frase assim, mas antes da gente entrar nessa frase, vocês conseguem pensar em alguma outra frase grandemente poderosa? Pensa aí. Alguém consegue? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio é o princípio para nós, porque Deus não tem princípio. No princípio da existência das coisas que Deus criou, a primeira coisa que Deus criou então, e aí a parte da criação. Nós temos em João 1:1 que Deus já era, ele não existia, Deus já era antes desse princípio. Então é o princípio para nós, é o princípio da contagem do tempo. Algum outro item? Alguma outra frase? Ele vos deu vida. Efésios também, tá vendo? Efésios é o livro que eu mais gosto. Ele vos deu vida, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas ele vos deu vida. Se ele vos deu vida, se alguém dá vida a alguma coisa, então é implícito que aquela coisa não tinha vida antes. Então, até que você seja alcançado pelo Senhor, você não está vivo. Você que está ouvindo aí pela internet, se você não foi alcançado pela graça ainda, você está morto. Você está morto nos seus delitos e pecados. Uma pequena frase, ela nos faz ter uma imensidão de conhecimento. E a frase que nós vamos analisar hoje, irmãos, é uma frase é um texto de Davi. Ela é incrivelmente maravilhosa também, porque se nós pegarmos essa frase e formos ler todo o capítulo, a gente vai conseguir identificar que, sem essa frase inicial, todo o capítulo aí deixa de fazer sentido. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos capítulo 23. Vamos ler de forma alternada. Amém? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Irmãos, o Senhor é o meu pastor. Esse é o coração desse capítulo. Essa é a parte principal, é a chave para a gente entender todo o Salmo 23, é a primeira frase. O Senhor é o meu pastor. Todas as outras coisas, todos os outros elementos, todos os outros versículos, todas as outras frases desse capítulo, elas estão completamente dependentes dessa primeira frase. Veja, nada me faltará se o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente não vai voltar nesse nada me faltará, mas você já consegue entender. Olha o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Eu só tenho águas de descanso, eu só consigo realmente repousar verdadeiramente porque o Senhor é meu pastor. Porque se o Senhor não fosse o meu pastor, eu não teria nada disso. Eu sei que eu posso caminhar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque o Senhor é o meu pastor. Eu sei que mesmo em meio aos meus adversários, o Senhor ele unge a minha cabeça. Eu sei que meu cálice transborda, quer dizer que eu sou abençoado grandemente, mais do que toda medida, porque o Senhor é o meu pastor. A minha vida depende completamente de Deus, e eu só tenho aquilo que eu tenho por causa disso. É interessante, irmãos, porque todo o capítulo ele foi escrito por Davi de forma de criar essa de forma tão grande que, se nós tirarmos essa primeira frase, o Senhor é meu pastor, a gente perde completamente o sentido. Não faz mais sentido o texto, não faz mais sentido o capítulo. Tudo só faz sentido nesse capítulo porque o Senhor é meu pastor. E se a gente abrir um pouco mais, você vai entender porque a nossa vida só faz sentido se o Senhor é o nosso pastor. Porque o Senhor é o meu pastor, nós estamos aqui essa manhã, eu estou aqui essa manhã para falar com vocês. Porque o Senhor é o meu pastor, Ele tem me sustentado, Ele tem me abençoado. Só que é interessante, irmãos, porque a gente não pode deixar de lado nesse texto alguns elementos que eles vão nos mostrar que o Senhor é o meu pastor, Ele não deixa de ser o meu pastor em nenhum momento, mas nós ainda temos problemas. O Senhor é o meu pastor, mas ainda assim eu posso caminhar pelo vale da sombra da morte. O fato do Senhor ser o meu pastor não exclui a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Esse vale de escuridão, de tristeza e de dor. O fato do Senhor ser o seu pastor não impede que você passe por lutas, não impede que você tenha adversários onde quer que você esteja. Você pode ter sim adversários, você pode ter sim pessoas que vão lutar contra você e fazer coisas exatamente para te prejudicar. Infelizmente isso é uma verdade. É uma verdade que está também atrelada ao fato de que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor significa que eu vou ser livre de todos os problemas? Não, eu vou ter problemas. Alguém aqui essa manhã, ou alguém que está ouvindo aí em casa, pode dizer que nunca teve nenhum problema? Será que você já chegou numa situação em que você faz tudo pela pessoa, você se doa, você se dedica, e no final das contas essa pessoa te apunhala pelas costas? Isso já aconteceu com você? É doloroso, não é? É doloroso. Mas nós estamos todos alheios a isso, nós todos podemos ser afetados por isso. O fato do Senhor ser o nosso pastor não muda isso. Mas o ponto final e o ponto principal é que o Senhor é o meu pastor, independente das lutas, independente dos problemas, independente por onde eu ande, não importa, o Senhor é o meu pastor. Eu posso estar na melhor situação ou na pior situação, nada pode interferir no fato de que o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, então a minha vida já está mais segura. É interessante o termo que Davi usa, o Senhor é o meu pastor. Se a gente fala de pastor, a gente imediatamente imagina uma imagem assim. Vocês não vão dar nota para desenho? Eu acho que não vou desenhar, não. É melhor, né? Eu vou desenhar, deixa pra lá. Eu ia desenhar, mas deixa pra lá. Porque, imagine que isso aqui é um desenho. Um desenho de uma ovelha. Vocês conseguem pensar em algumas características de ovelha? Fala uma característica de uma ovelha. Massa. Hã? Massa. É uma ovelha. O que mais? Humilde? Pode ser.
chegando no ponto. O que mais? Teimosa. Hã? Teimosa. Mas aí dá a ideia que elas são muito dependentes também. Dependentes. Sei lá. Olha aqui, começa com uma coisa mais simples. Não, ela é só mansa, ela é humilde, não, ela é frágil. Não, mas ela é teimosa. Ela é dependente. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Hã? Fofinho. Aí, ó. Já melhorou mais um pouquinho, né? Fofinho. Eu não sei, mas a gente sempre vê o bando de ovelhas junto. Parece que elas é medrosa, né? Parece que elas têm medo de ficar sozinhas. Pode Você ser sempre vê ovelha junto. Eu Aí elas ovelha são dependentes. É assim. Dependentes de estar em rebanho. Mas sempre. Mas esse uma correndo atrás da outra. que a Cristina falou faz todo sentido. Já viu algum vídeo de alguém assustando uma ovelha? Já viu o que acontece Eu quando você só assusta uma conheço ovelha? ovelha de filme. Eu vi no meio. Ela trava. Eu vi no meio. Começar. Irmãos, uma ovelha ela é tudo isso. E quando nós lemos a Bíblia, cada frase, tudo que nós lemos na Bíblia, isso é extremamente útil. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é útil para o nosso aproveitamento, para nos ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, a fim de que o homem todo homem de Deus seja capacitado e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Toda a palavra que a Bíblia nos dá, tudo que nós lemos na Bíblia, ela é completamente útil para nós, para o nosso enriquecimento. E não é à toa que a Bíblia está falando que o Senhor é o pastor. Não é à toa que Davi está escrevendo isso. A ideia do pastoreio, ele também se refere muito a nós. Porque quando nós olhamos para uma ovelha, ela é tudo isso. Mas mais do que tudo isso, essa teimosia dela é o que leva ela muitas vezes para aquilo que não presta. Uma ovelha ela não é capaz de se defender sozinha, está dentro de teimosia, dentro de independente. Ela não consegue ir por si só encontrar o seu alimento que é o melhor. Se você deixar uma ovelha sozinha, talvez ela sobreviva por algum tempo. Mas no final das contas você vai encontrar ela na barriga de algum lobo ou de algum bicho, então até morta por si só. Porque uma ovelha, a coisa principal que a gente define uma ovelha, ela é extremamente tola. Ela não sabe o que ela precisa fazer, ela não sabe onde ela precisa ir, ela não sabe de nada. Então ela depende completamente de alguém para cuidar dela. A ovelha depende do pastor para todas as coisas. E aqui que o nosso texto ele se refere a nós, irmãos, porque nós somos essa ovelha. Nós somos a ovelha que é mansa, algumas vezes humilde, principalmente frágil. O pastor sabe o que é isso. Nós somos teimosos demais. Por mais que você diga que não é, nós somos extremamente teimosos e nós somos dependentes demais de Deus. Nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. Sabe a coisa mais absurda? É que nós precisamos de Deus até para nós pecarmos. Olha que coisa louca. Porque o nosso fôlego de vida, ele depende da ação de Deus. Se Deus em algum momento ele decidir que nós não vamos viver mais, a gente simplesmente deixa de existir. Nós só estamos vivos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Eu recomendo fortemente que você ouça ou então leia aquela pregação. É uma pregação bem simples, bem tranquila. É bom para você pensar um pouquinho nas coisas. Chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É muito tranquila. É para você acalmar, ficar muito certinho. Então é uma pregação muito tranquila. Pode ouvir, pode ler ela sem medo. Vai resolver, sabe? Exatamente. Mas a ideia é que nós somos dependentes de Deus em tal nível que sem Ele nós deixamos de existir. Até para nós pecarmos, nós precisamos dele porque o fôlego de vida que nós temos vem dele. A ideia de nós sermos essa ovelha, nós precisamos compreender isso, até onde vai a nossa humildade, até onde vai a nossa teimosia, para que a gente aprenda a se submeter à vontade dele. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Abra as suas apostilas. Quem está com a apostila aí? Bruno? Dê para a gente a introdução, Bruno. Número 6. Lição 6. Somos frágeis, fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Porém, devido ao pecado, nos tornamos frágeis demais. Estamos sujeitos a doenças, lutas, angústias, resistências, incertezas sobre o nosso futuro e muitas outras coisas que denunciam e atestam a nossa frágil condição. Soma-se a isso a tolice humana e perene inclinação para fazer aquilo que é prejudicial a si próprio e que desonra a Deus. Tal é a nossa condição. Nós somos frágeis, nós somos criados segundo a semelhança de Deus, mas por causa do pecado nós
nos desviamos disso, nos tornamos frágeis. O pecado, ele nos destruiu completamente. Ele fez com que nós, que fomos criados à imagem de Deus, nós nos tornássemos, mesmo que ainda essa imagem ela permaneça em nós, nós nos tornamos distantes daquilo que nós deveríamos ser. Nós não somos aquilo que nós somos criados para ser, nós estamos em um estado caído. E nós vamos permanecer nesse estado caído até que o Senhor ele nos resgate, ele nos transforme num novo corpo. Aí sim nós nos tornaremos plenos na vontade dele, plenos como nós devemos ser. Mas o ponto é que nós somos frágeis, nós somos dependentes de Deus. A nossa situação pecaminosa denota que nós somos realmente ovelhas totalmente dependentes do pastor espiritual, o pastor das nossas almas, que é o nosso Deus. Nós precisamos dele para nos alimentar, para nos acolher, para nos proteger. A função do pastor é exatamente essa: ele protege a ovelha, ele guia a ovelha, ele cuida da ovelha quando ela se fere. É interessante, eu já vi alguns relatos que algumas ovelhas elas são tão difíceis de se lidar, algumas ovelhas elas não são tão humildes assim, elas são teimosas a tal ponto que o pastor ele quebra a perna da ovelha e traz ela para junto de si. A ovelha vai aprender através disso que todas as vezes que ela precisar de alimento, vai precisar do pastor trazer alimento para ela. Aí ela vai aprender o que é obediência, vai aprender a não se desviar mais para longe daquilo. Algumas vezes pode parecer que a nossa dor ela nos ensina a estar mais dependentes de Deus. O ponto é, nós somos dependentes até a última instância. Vamos continuar? Ponto 1. Pode ler, Ana Júlia? O Salmo de Davi, pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Ele conheceu o ofício. Foi justamente quando apacentava as ovelhas de seu pai Jessé que Davi teve de se defrontar com o urso e com o leão na terra. Então, não motiva mais para compreender que o autor desse salmo, ao usar a metáfora do pastorado de ovelhas para se referir a Deus e seu relacionamento com seu povo, era alguém que sabia do que estava falando. Nesse salmo, Davi expressa sua confiança no Deus do Pai, enaltecendo o cuidado do pastor celestial. Desse modo, o salmista nos transmite encorajamento para sempre confiarmos na vontade do Senhor para o seu povo amado. Deus, como pastor do seu povo, é um tema abundante nas Escrituras, onde sustentou é a mesma palavra traduzida como pastor no Salmo 23, 28 e em Isaías. No Salmo 23, 1, Davi emprega um elemento fortemente pessoal. O Senhor era o meu pastor. Davi afirma conhecer o pastor da sua vida e tem certeza que conhece bem. Coisa importante é ter certeza pessoal na vida cristã. O cristão verdadeiro não somente sabe que foi redimido pelo precioso sangue de Cristo, ele também possui a certeza, a convicção disso. Há pessoas que nem sempre têm certeza de que conhecem o Salvador. É a grande bênção poder dizer assim como Davi: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor, o sustentador da minha vida. Além disso, não basta apenas conhecer o Salmo 23. É preciso conhecer o Salmo e o pastor do Salmo. Irmãos, isso é extremamente importante. O Senhor, ainda voltando para o tema principal, o Senhor é o meu pastor. Ele não é um pastor qualquer, ou o Senhor é o pastor, o Senhor é o meu pastor. Davi tinha essa intimidade. Davi, ele já era um pastor, ele foi criado como pastor, ele cuidava das ovelhas de Jessé, seu pai. Então ele sabia qual era a rotina de pastor. Ele sabia que o pastor era quem protegia as ovelhas. Ele sabia que o pastor era quem guiava as ovelhas. Ele sabia que o pastor era quem cuidava do bem-estar delas. Davi sabia, ele conhecia como funcionava o cargo de pastor. Então, quando ele olha para Deus, ele olha para o seu Deus, ele entende: o mesmo relacionamento que eu tenho com as minhas ovelhas é o que Deus tem comigo. As mesmas coisas que eu faço com as minhas ovelhas é o que Deus faz comigo. Porque é Ele que me alimenta. É Ele quem me protege. É Ele quem cuida de mim verdadeiramente. É Ele quem me guia. Por isso ele fazia de tudo para ser um pastor por excelência, né? Lutando com o urso, lutando com o leão, às vezes entregando a própria vida, né? Ou expondo a própria vida para cuidar das ovelhas, porque ele disse: ó, Deus cuida de mim dessa forma, então eu devo fazer a mesma coisa para as ovelhas do meu pai. Exatamente. Só que aqui, irmãos, a gente precisa compreender o seguinte: Davi ele tinha esse conhecimento a respeito do seu pastor. Será que nós temos esse mesmo conhecimento? Será que nós podemos dizer que o Senhor é o meu pastor? Se você olhar na sua vida,
Você consegue enxergar esses pontos aqui do Senhor te protegendo, Ele te guardando? Será que você conhece o Senhor, o seu pastor verdadeiramente? Eu estou falando do pastor carnal, estou falando agora do pastor espiritual. Será que você realmente o conhece? Jesus, em alguns momentos, na sua pregação, ele disse: olha, essas pessoas, elas me adoram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Muitas vezes, nós queremos ter Jesus na nossa vida. Aliás, todas as pessoas querem ter Jesus no plano dele. Não, Jesus está no meu negócio, Jesus está na minha vida. Todo mundo quer ter Jesus para si, mas ninguém quer ser verdadeiramente de Jesus. Todo mundo quer que Jesus esteja na sua casa, mas ninguém quer dedicar a sua casa para Jesus. Como assim? Não estou entendendo o que você está falando. É muito fácil falar que nós temos Jesus em nossas vidas. Só que simplesmente falar que Jesus está na nossa vida não é o suficiente. Nós temos que viver de forma como se Jesus fosse realmente, Ele é o Senhor da nossa vida. Porque se Jesus é o nosso pastor, é Ele quem vai me guiar. Não são os meus preceitos, não são as minhas vontades, não são os meus planos, são os planos dele. Se Jesus, se o Senhor é o meu pastor, então a minha proteção não depende das minhas forças. Eu não preciso lá querer quebrar a cara do meu chefe porque ele está falando mal de mim, ou daquela outra pessoa porque ela está me perseguindo. Não, porque a minha proteção não depende de mim. A minha proteção está no meu pastor. O meu pastor é quem me protege, o meu pastor é quem me alimenta, o meu pastor é quem cuida verdadeiramente de mim. Nós estamos em um momento, irmãos, em que as cadeiras de psicólogos, elas estão extremamente lotadas. Por quê? As pessoas, elas precisam de algum conforto. Todo mundo está precisando, todo mundo está procurando algum conforto, alguma coisa para fazer elas se acalmarem com a vida que elas levam. Nós estamos num mundo que é cada vez mais agressivo, mais duro, mais difícil. Ainda mais agora, no meio dessa pandemia. Imagine a quantidade de pessoas que perderam seus empregos, a quantidade de pessoas que estão enveredando pela depressão e por tantos outros problemas psicológicos. Essas pessoas, elas precisam de alguém que possa confortá-las, que possa falar com elas que as coisas vão ficar bem, que tudo vai se resolver. Só que ao invés de buscar o pastor verdadeiro, as pessoas buscam em outros lugares. É bom em alguns momentos você ter alguém para conversar, é claro que é. Mas aquele que realmente traz o conforto verdadeiro, a esperança verdadeira de que as coisas vão se ajeitar, é só Jesus pode prover. Acalmar o nosso coração verdadeiramente quem faz é só Jesus. Não são remédios, não são sessões de terapia, não são psicólogos. O trabalho deles é muito bom, é um trabalho abençoado. Mas tem um ponto em que só o Senhor é capaz de nos suprir. Só o Senhor é capaz de suprir as suas ovelhas. Isso se, lembre-se disso, se o Senhor é o seu pastor. Se o Senhor é o seu pastor, então apenas a presença dele será suficiente para te satisfazer. Se o Senhor é o seu pastor, ele é o único que pode verdadeiramente completar o vazio que há no nosso coração. Se o Senhor é o seu pastor. Porque se ele não é, então você nunca vai ser completo verdadeiramente. Você nunca vai estar verdadeiramente satisfeito. Você nunca vai ter o suficiente. A menos que o Senhor seja verdadeiramente seu pastor. E aqui eu te pergunto, o Senhor é o seu pastor? Você conhece o Senhor a ponto de dizer o Senhor é o meu pastor? Porque para dizer isso nós precisamos compreender a vontade dele. Não compreender literalmente, mas saber que a vontade dele é superior à minha vontade. Que os planos dele são superiores aos meus planos. Que ele é superior a tudo ainda. Nós precisamos conhecer o nosso pastor. Pode continuar. Outro aspecto muito importante do Salmo 23 é a ênfase do salmista na presença sempre certa, sendo constante do pastor com a sua vida. O versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há quem interprete essa passagem concentrando apenas naquilo que é material. Com o advento da perversa teologia da prosperidade, muitas pessoas têm tomado o Salmo 23:1 como uma espécie de confissão positiva, uma garantia de que Deus deseja a minha riqueza e abundância na minha saúde. Então, nesse sentido, quando o salmista diz nada me faltará, as pessoas imaginam que isso se refere a coisas terrenas, a bênçãos materiais. Se o Senhor for o seu pastor, nada faltará. Não faltará dinheiro, não faltará saúde, não faltará bens. Não obstante a palavra traduzida como nada, também pode ser traduzida como não. Não se trata da mesma palavra, usada 3 vezes no Salmo 1. Assim, é melhor entender que o Salmo 23:1 está dizendo: o Senhor é meu pastor, não me faltará. A ênfase do autor do Salmo é uma presença sempre certa, sempre constante do Senhor com ele
o Senhor quem concede repouso. É Ele quem conduz a alma de descanso. É o Senhor quem refrigera a alma. É Deus quem guia pelas veredas da justiça. É Deus quem está do nosso lado quando atravessamos o vale da sombra da morte. É Ele quem nos consola, quem nos recebe com mão de fiel. Quem usa a nossa cabeça, quem envia sua bondade e misericórdia para nos acompanharem por onde quer que andemos. Essa é a condição de uma ovelha que está completamente satisfeita com seu dono e protetor. Cristo, o bom pastor. Tem alguém que tem uma Bíblia com a versão NVI? Alguém tem uma Bíblia com a versão NVI? É que normalmente nós temos uma versão que a gente usa, mas a NVI é um pouquinho diferente. Ela é exatamente o que o texto aqui falou com a gente. Quer tentar abrir? Hã? Quer tentar abrir? Não, nem precisa. É porque o texto, a grande diferença está aqui. Tem? Pode falar. Você quem fala? Pode falar. Qual que é o versículo? Salmo 23, verso 1. 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Viu a diferença? Olha essa cara que é totalmente diferente. Eu não sou muito fã da NVI não, mas nesse ponto ela é muito boa. Na nossa Bíblia, na tradução, fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que nessa outra tradução, de nada tenho falta. Eu não preciso de nada além do Senhor ser o meu pastor. O Senhor ser o meu pastor é o suficiente para me suprir de todas as coisas. Eu não preciso de nada além. Eu posso perder todas as coisas. Eu posso perder a minha casa, eu posso perder a minha família, eu posso perder tudo. Enquanto o Senhor for o meu pastor, então eu estou bem. Então eu sei que nada vai me faltar. É a ideia desse texto. Quer falar? Tem um rapaz comentando certa vez que acho que talvez a melhor forma para a gente falar o versículo 1, ele fala assim: se o Senhor é meu pastor, de que mais terei falta? É um bom pensamento. O Senhor é tudo, né? O Senhor é o suficiente. Essa colocação que fala: se o Senhor é meu pastor, de que mais terei falta? O que mais que eu preciso além do Senhor na minha vida? Se o Senhor é o meu pastor, então Ele me supre de todas as coisas. Mas é necessário que o Senhor seja o seu pastor. João 10, verso 14, fala Jesus dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. A ovelha precisa conhecer o pastor da mesma forma que o pastor o conhece. Da mesma forma que o pastor ele nos conhece, da mesma forma que Deus nos conhece, nós precisamos ter esse relacionamento com Ele, de conhecê-lo. Porque no momento que nós conhecemos o nosso pastor, no momento que nós compreendemos que Ele é verdadeiramente o nosso pastor, nós entendemos que todas as outras coisas são secundárias. Tudo na vida, irmãos, é passageiro, tirando o motorista e o trocador. Muito bem. Tudo na vida é passageiro, irmãos. Tudo passa. As coisas que nós damos tanto valor, riquezas, bens materiais, coisas físicas, tudo isso vai passar. Onde essas coisas vão ficar quando nós morrermos? Será que a gente vai fazer como os faraós da antiguidade? A gente vai criar uma cova gigante, entulhar todos os nossos bens lá dentro e criar uma pirâmide gigante? Não. E mesmo se a gente fizer isso, para onde a gente não vai levar nada. Dessa vida a gente não leva nada. Do jeito que a gente vem, a gente vai. Como nós chegamos? O que a gente tem quando a gente nasce? A gente não tem nada. E quando nós vamos, nós também não levamos nada dessa terra. Então, irmãos, a gente precisa compreender o que é realmente valioso. Esse texto faz a gente compreender o que é realmente valioso. O mais valioso nessa vida é ter o Senhor como nosso pastor. É interessante, irmãos, infelizmente, nós temos essa teologia que ainda é bastante forte, a teologia da prosperidade, que diz que você só realmente é do Senhor, você só realmente tem Deus na sua vida se você tem coisas. Você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa. E se você não está dando certo, se o seu negócio não está caminhando a 100%, a 100 por hora, quer dizer que você tem pecado, tem alguma coisa errada com você precisa fazer algum tipo de ritual estranho, você precisa fazer alguma coisa, porque você está errado. Nunca foi assim, irmãos. Aonde na Bíblia que nós encontramos um paralelo disso? Não existe. Não existe essa teologia na Bíblia, não existe essa ideia na Bíblia de que para que nós sejamos abençoados nós precisamos ter bens. Davi, irmãos, ele foi abençoado durante toda a sua vida. Desde o início até o final da sua vida, Davi foi abençoado.
Davi foi abençoado quando ele estava sendo perseguido por Saul. Davi foi abençoado quando ele estava lutando contra Golias. Quando ele estava lutando contra todos os outros povos que ele teve que lutar, Davi estava sendo abençoado por Deus. Nós vemos a vida de Davi como a vida de um homem que realmente é segundo o coração de Deus. Então a vida de Davi é algo para ser analisado, é algo para ser estudado. Porque Davi foi abençoado. Davi só foi realmente conseguir muita coisa no final da sua vida, quando ele já era rei de Israel. Mas até então, irmãos, ele tinha que fugir de caverna em caverna, de buraco em buraco, para escapar do rei que estava perseguindo ele. É engraçado que depois que foi pensar o que aconteceu. Ele pecou. Mas é interessante que a gente analisa a nossa vida, né? Nós não temos a dimensão desse salmo, não entendemos, embora o Senhor seja o nosso pastor, mas nós não entendemos por causa dessa visão errada da teoria da prosperidade. Pega para mim, quem que sustentava Davi? Ele comia as coisas de quem? O pai dele, não é? Mas quem que dava os bens para ele? O Senhor. Quem sustentou Jacó? Foi Jetro, não foi o primeiro, né? Entre aspas. Foi Jetro, não foi Labão. Mas quem sustentava a casa de Labão? O Senhor. A mesma coisa do José. Interessante a Bíblia tem que ser analisada do jeito que você analisa, para a gente entender o todo. O Senhor é nosso pastor e está cuidando de nós, mas muitas vezes Ele usa outras pessoas, Ele usa até o ímpio para cuidar de nós, né? E isso não muda a ideia de que o Senhor é o nosso pastor. E o fechamento desse foi sensacional. Quando Davi estava rico, ele caiu. As riquezas perderam o coração. Então, O coração de Davi. foco é outro. Assim, Sabe o que eu às vezes fico olhando? Deve pessoas que pregam o evangelho e não fazem questão de nada, sabe o que é nada, nem comida, nem casa, nem nada. E tem tudo. Você tem que conhecer a pessoa, assim, quando você conhece o verdadeiro cristão mesmo, você vê que eles não fazem questão dessas coisas. Não, a gente, é uma coisa tão impressionante que a gente nem consegue explicar, mas eles não fazem. É tipo assim, é a glória de Deus que vai ser vista na minha vida. Se Deus me pôr como um mendigo, eu vou ser mendigo. Se Deus me pôr como uma pessoa lá em cima de alguma coisa, algum chefe de alguma empresa, tem alguma coisa, Ele vai pôr. Então assim, quando você conhece verdadeiro mesmo, porque às vezes hoje a gente não sabe quem que é verdadeiro. Mas o verdadeiro cristão, você vê assim, conversa com o pastor, por exemplo, aquele Jorge Linhares, você vê, eu acho que para mim ele nunca fez questão de nada na vida. Nada. O pastor Jorge Linhares, desde quando eu era piveta, no Jaraguá, eu falo isso, desde quando eu pedi as coisas lá no Jaraguá, eu lembro que ele dava nós um pão lá com suco, e ele nunca fez questão assim, das coisas, e hoje você olha assim, ele continua a mesma pessoa. Sabe assim, Deus, é impressionante quando a gente vê a vida das pessoas. O ponto principal não são as riquezas, não são os bens transitórios, são as você coisas que fala, permanecem. entendeu que Deus, para que Deus te escolheu, para que Deus te chamou para ser para que Deus? O Senhor, Ele nos supre em todas as situações. Em algumas situações pode ser que a gente tenha algumas dificuldades. Eu não vou te falar que você nunca vai ter problemas, óbvio que não. Talvez nós passamos dificuldades em várias coisas. Mas o fato é que ainda no meio da dificuldade, no meio da adversidade, o Senhor Ele caminha conosco. Israel caminhou no deserto por 40 anos, mas quando foi que Israel teve fome? Quando foi que Israel teve sede? Quando foi que Israel foi queimada pelo sol ou castigada pelo frio? Nunca, porque o Senhor esteve com eles. Quando foi que as suas roupas se gastaram, que as suas sandálias se desgastaram? Nunca, porque o Senhor esteve com eles. Quando o Senhor é quem nos sustenta, quando o Senhor é o nosso pastor, então nós temos a certeza de que, independentemente do que acontecer no mundo, Ele vai continuar sendo o nosso pastor. Mas vamos em frente. Vamos caminhar. O ponto que a gente pode tirar aqui é muito mais do que riquezas, muito mais do que bens, o que nós precisamos verdadeiramente é que o Senhor seja o nosso pastor. Quem pode continuar a leitura para nós? Pode seguir, não? O grande, bom e supremo pastor. Encontramos no Novo Testamento a revelação completa a respeito da identidade do pastor do Salmo. Em Marcos 6 há uma cena que traz à nossa mente as imagens do Salmo 23.
Jesus está alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Algo interessante é que o Antigo Testamento costuma comparar o líder, o rei de Israel, a um pastor. Próximo da sua morte, Moisés orou a Deus pelo sucessor, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Quando Micaías profetizava a morte de Acabe, diz que viu todo o Israel disperso pelos mundos, como ovelhas que não têm pastor. Em Marcos 6, o rei de Israel, Herodes, está fazendo algo simplesmente inimaginável. Ele está assassinando o último dos profetas do Antigo Testamento, João Batista. Jesus está ensinando a uma grande multidão e olha para ela com grande compaixão. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O povo possuía um rei mau e ímpio. Por essa razão, viviam como ovelhas sem pastor. Marcos construiu a narrativa de tal forma que olhamos para o rei Herodes e dizemos imediatamente: esse não é um rei que cuida do seu povo. Ele não se importa com os problemas do povo. Não é um rei que valoriza a palavra de Deus e a repassa para o seu povo. Ele é um rei, mas não é um pastor. É nesse momento, então, que Marcos vai dizer algo extraordinário. Então Jesus lhe rogou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. O interesse de Marcos não é na grama propriamente dita, mas sim na cena que se desenrola naquela relva. O interessante do escritor é destacar o interesse do escritor é destacar um momento agradável, em que todos estão repousando. A palavra assentados, na língua grega, possui o sentido de repousar, descansar. Isso porque o hábito dos judeus naquela época, ao comerem, era o de se reclinarem para comer. Falando do seu pastor, Davi disse: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui nós estamos falando do verdadeiro pastor. Tudo aquilo que Davi ele começa a descrever, aquilo que o pastor é para Davi, aquilo que Davi ele mostra como o Senhor, o tratamento do Senhor com Davi, agora nós vemos em Jesus. Jesus ele vê o povo, reconhece o povo como ovelhas que não têm pastor. A Apóstolo nos diz, e é uma verdade, que os reis de Israel, eles eram vistos como pastores do povo. Isso se deve também até à forma como o povo de Israel foi criado, desde Abraão, que era um povo nômade, que vivia de ovelhas e vivia desse tipo de criações. Então, conforme o tempo foi passando, como o povo judeu ele já era acostumado com esse tipo de criação, a ideia do pastor, o vislumbre de pastor era extremamente reconhecido por eles. Então o rei ele tinha essa propriedade. A ideia do rei para Israel era aquele que deveria guardar exatamente isso. Ele protegia, guiava, cuidava e é quem provia o alimento do povo. Quando nós vemos maus reis, como é o caso de Herodes, nós vemos que o povo anda disperso. Em outras palavras, passagens do Antigo Testamento vai falar também que, como Micaías profetizou, todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. A ideia do pastor aqui, irmãos, ele é apresentada. É interessante que nós vemos um contraste muito grande a respeito de Herodes e Jesus. Porque Herodes, que deveria ser o pastor de Israel, ele era o rei de Israel, ele agia de uma forma totalmente descompromissada, totalmente fora da palavra de Deus. Aquele que é o pastor, que deveria cuidar das suas ovelhas, é aquele que está agindo exatamente contra aquilo que o pastor deve ser. Porque o pastor é aquele que protege as ovelhas. Ele havia acabado de mandar. João Batista seria morto por ele. Nós vemos muito claramente que a diferença aqui é absurda, porque enquanto um ele não se preocupa com aquilo que realmente deve ser feito, enquanto um se preocupa com qualquer coisa aleatória a isso, nós vemos Jesus mostrando claro, é interessante, mas como Marcos ele nos ilustra essa cena. Jesus ele se assenta com o povo para os ensinar, da mesma forma como Davi ele se assentava com as suas ovelhas para dar-las alimento, da mesma forma como Davi alimentava as ovelhas, da mesma forma como Davi guiava as ovelhas, agora Jesus está fazendo com esse povo. Da mesma forma como Davi fazia, ou todos os outros pastores que realmente cuidavam de ovelhas de Israel eles faziam, Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa. Jesus está cuidando das suas ovelhas.
Nós temos a visão clara daquilo que Jesus é, não apenas através desse texto. Nós temos outros textos em João 10, inteiro vai falar a respeito do pastoreio de Jesus. Eu sou o pastor, mas eu também sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e maus. Eu sou o verdadeiro pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Salmo 23 nos mostra esse pastoreio e Jesus ele demonstra claramente com as suas ações o verdadeiro pastoreio. Durante toda a sua vida, Jesus ensinou, Jesus cuidou, Jesus protegeu, Jesus alimentou, até que no final ele entrega a própria vida em favor das suas ovelhas, em favor de nós. O sacrifício de Cristo era absolutamente necessário para nos livrar de todo o pecado que havia sobre nós, para pagar o preço que nós, para pagar o débito que nós havíamos criado pelos nossos pecados com Deus. Jesus ele paga ele através do seu sacrifício. Cristo, Jesus é o bom pastor, Ele é o pastor perfeito, Ele é o pastor das nossas almas. E é nele que nós podemos verdadeiramente recorrer ao Salmo 23. Quando nós falamos Salmo 23, a gente pode substituir o Senhor. A gente pode colocar diretamente Jesus. O Senhor Jesus é o meu pastor. Quando o Senhor Jesus é o meu pastor, eu vou passar por dificuldades, mas Ele não vai deixar de ser o meu pastor. Ele vai continuar sendo o pastor da minha vida por toda a eternidade. A partir do momento que Ele é o pastor da minha vida, Ele jamais deixará de ser. Ele que vai me proteger, Ele que vai me guiar, Ele que vai me ensinar. Tudo que eu preciso, tudo que realmente eu preciso na minha vida, é ter Jesus como Salvador, é ter Jesus como meu pastor. Eu gostaria de comentar, por exemplo, se nós olharmos e falarmos que Jesus é o nosso pastor, e o porquê que muitas vezes Ele permitiu tal sofrimento na vida de seu rebanho, às vezes, por exemplo, na vida de Jó, na vida de outras pessoas, por exemplo, atualmente, passando por grandes turbulências da vida, grandes problemas, enquanto que Ele diz assim, que Ele é nosso pastor, né? E próprio versículo 4, né, mostra que ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu está comigo. É o próprio Ele está conosco, mas por que às vezes Ele próprio permitiu isso? Que muitas vezes, só comentando, não é pergunta, porque mas está mostrando naquela teologia pentecostal que às vezes fala da prosperidade, fala da vida boa, não fala do sofrimento. O próprio Jesus ele deixa claro na sua palavra que no mundo terei aflição, se mantém bom ânimos, porque Ele venceu o mundo. De maneira que Ele venceu o mundo, nós também venceremos. O próprio Ele, Deus, permitiu o sofrimento na vida de Jó para mostrar a grandeza própria na vida dele. Ele é nosso pastor, mas também é algo primitivo. Às vezes Deus permitiu muitas vezes as coisas ruins acontecem para que o nome dele seja mais agradecido, e como você mencionou também nisso, para que nós mostre uma dependência para o que nós somos, próprio dependemos sempre dele. Em alguns momentos, o pastor ele quebra a patinha da ovelha, para isso vai ser para que a ovelha aprenda a depender, para que a ovelha aprenda a ser submissa, para que ela entenda que ela precisa do seu pastor. Ele vai cuidar dela, Ele vai zelar dela, Ele nunca vai deixar a sua ovelha sozinha. Mas algumas vezes são necessárias que a ovelha ela tenha um nível de sofrimento para que ela perceba isso. O sofrimento na vida do cristão, ele é um tema extremamente recorrente nas Escrituras. Nós vemos muito a respeito disso. A gente vê não apenas em Jó, mas em todos os salmos a gente vê também essa dúvida. Mas por quê? Mas se eu sou um servo do Senhor, se eu obedeço, se eu sigo, por que eu tenho que passar por isso? O sofrimento ele tem um propósito. Seja um propósito de nos ensinar o que é certo e errado, para que a gente aprenda com os nossos erros. Seja um propósito de que a gente compreenda que esse mundo, que tudo que nós temos aqui, não é o céu. Nós não vivemos no céu. Isso aqui é a terra. Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui não é o céu ainda não. É importante que a gente entenda isso, porque a gente quer transformar a nossa vida no céu. Eu quero ter um bom emprego para que eu possa ter segurança, para que eu possa ter uma boa vida e uma vida tranquila. Ok. Só que problemas existem para te mostrar que não existe isso de tranquilidade perfeita nessa terra. Não existe a paz verdadeira nessa terra. A paz verdadeira, no que eu digo, é sem nenhum tipo de problema. A paz que Cristo nos dá não é uma paz que não tem problemas, que não tem lutas, que não tem dificuldades. A paz que Cristo nos dá é a paz que permanece durante toda a eternidade, e é a segurança de que as coisas estão encaminhando segundo um propósito. Ele tem um propósito. Mesmo nas lutas, nas dificuldades, nós aprendemos o quão grande Ele é. E nos nossos problemas, irmãos, nós vemos, quanto maior for o nosso problema, maior nós percebemos que o nosso pastor é. Porque se nós não temos problemas, se nós não temos dificuldades, então nós não precisamos de um pastor.
Se uma ovelha ela fosse capaz, por si só, de encontrar o seu alimento e de se proteger, ela não precisaria de um pastor. Nós precisamos de um pastor porque nós não somos capazes por nós mesmos de nos alimentar propriamente. Eu não estou falando de alimento físico, eu estou falando de alimento espiritual. Nós precisamos de um pastor porque as nossas ações não são suficientes para aplacar a ira divina. As nossas ações não são suficientes para pagar a dívida que havia. Então nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de um pastor porque nós não somos suficientes em nós mesmos. E é isso que os nossos problemas, é isso que as nossas dificuldades, que essa adversidade elas nos mostram. Nós precisamos de um pastor porque nós não somos suficientes. Só que por outro lado nós temos um pastor que é totalmente suficiente. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada além disso. Quando você fala, nós somos como ovelha, né? Aí tem uma pessoa que colocou ali que a ovelha é medrosa, né? Nós dependemos tanto do pastor que conta que a ovelha é muito medrosa. Que às vezes o pastor não dá água a ela para beber, se ela for no riacho, ver a imagem dela na água, ela fica comendo e morre de sede. Olha o nível de. Assim, a gente ri da ovelha, mas a gente não é diferente disso. A gente ri da ovelha, a gente está rindo da gente mesmo, porque a gente é tolo também. A gente é tolo nesse sentido. A gente não consegue por nós mesmos encontrar o alimento das nossas almas. Nós precisamos do nosso pastor. Vamos caminhar para a conclusão. Quem pode ler a conclusão para nós? Vou ler. Junto a João 3,16, o Salmo 23 é a passagem mais conhecida em toda a Escritura Sagrada. Mas, como observado, há algo muito mais importante do que apenas conhecer esse salmo. É preciso conhecer aquele de quem o salmo fala. É imprescindível que exista um relacionamento de amor entre o pastor do salmo e aquele que repete as suas palavras. É a existência desse relacionamento que garantirá que o pastor do salmo jamais virá a faltar a sua ovelha. A saúde pode nos faltar, o dinheiro pode ser escasso, até mesmo os amigos e os familiares podem vir a nos faltar, mas nunca, em momento algum, o Senhor Jesus, o nosso pastor, nos faltará. Com a sua presença nós experimentaremos cuidado contínuo e ininterrupto. Se tiver a certeza de que Jesus é o seu pastor, você não faz ideia de quão abençoado é. Porém, se esse pastor não for o seu pastor, você não faz ideia de quão pobre, miserável, cego e nu você realmente é diante de Deus, de seu Deus e Criador. Por isso, vá à cruz. Entre pelo pórtico da cruz, o pórtico do sofrimento, do oferecimento do bom pastor, que é Jesus Cristo. Você conhece verdadeiramente o pastor do Salmo 23? Sua atenção tem se concentrado nas coisas que não lhe faltarão ou na presença certa dele com você. A pergunta que finaliza essa lição é: o Senhor é o seu pastor? Mais do que o Senhor é o seu pastor, você conhece o seu pastor? Você tem vivido segundo a vontade do seu pastor? Você tem sido guiado por ele? Você tem sido guardado, alimentado, cuidado, protegido por ele? Porque no momento que o Senhor é o seu pastor, você entende que nada mais te faltará. Não que você vai ter todas as coisas do mundo, mas porque as coisas mais importantes, as coisas valiosas, aquelas coisas que têm peso de eternidade, essas coisas lhe serão satisfeitas. Amém? Momento especial, momento de nos alegrarmos com os irmãos que completam primaveras. Ismael vai ficar aqui na frente porque ele vai representar o ilustre, convidar a nossa irmã Sandra, nossa superintendente vai estar aqui na frente, nossa pastora, e também como função, né, Sandra? Cuidado com nós aí, juntamente com o nosso pastor. E também não, né? O Samuelzinho vai fazer dia 21/7 aniversário. E a Sandra também dia 21/7.
né? E a dona Lindaura, dia 23. Eu gostaria de fazer um exercício bacana aqui. Gostaria que a Sandra orasse pelo Samuel e pela dona Lindaura. O nosso presbítero Ismael, pai de Samuel, orasse pela nossa amada irmã Sandra. Vamos orar então. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é nosso pastor, e é o Senhor que cuida de nós, que cuida da nossa vida a cada dia. De forma especial, nós agradecemos, Deus, nessa manhã, pela vida do Samuel, que essa semana vai completar 2 aninhos de vida. Obrigada pelo cuidado do Senhor, Deus. Obrigada porque sabemos, Deus, que desde pequeno ele já aprende, Deus, a importância de ter o Senhor como seu pastor. E que o Senhor possa guardar a sua vida a cada dia, guardar os seus passos a cada dia na presença do Senhor. Agradecemos pela dona Lindaura também, Deus, que o Senhor renove sobre ela a graça do Senhor, sustenta, abençoa a sua saúde física, abençoa a sua fé e fortaleça, Deus, a tua serva a cada dia. No nome de Jesus. Amém. Nós te damos graças aqui pela vida da Sandra, Deus, e também para completar mais um ano de vida, mais um ano que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem protegido, que o Senhor tem alimentado, Pai, para nos prover. Te dou graças, Deus, pela vida dela, porque ela é uma bênção em nossas vidas. Amém. Ora, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoá-la e através da vida dela, o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, dar ela força, Deus, a cada dia para permanecer firme em Ti, Deus, dá ela no nome de Deus, dá ela regozijo em Ti, Senhor, que a cada dia ela possa repousar em Ti, ela possa descansar em Ti, que a cada dia ela possa ter mais esse laço contigo, Deus, que nós também, em nome de Jesus, eu posso continuar usando ela, Deus, para a glória do Teu nome e abençoando cada vez mais vidas, Deus. Amém. Igreja, se levante para a gente receber a bênção, não do nosso bom pastor, mas do nosso pastor bom. Vamos lá. Deus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã maravilhosa, por esse estudo, Deus, que de fato o Senhor possa ser o nosso pastor, apesar de nós, das nossas tentativas de viver sem o Senhor, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Guarda essa palavra na nossa mente, no nosso coração, renova a graça sobre os aniversariantes, também cuida, Deus, de cada pessoa da nossa igreja, de cada família. Em nome de Jesus, amém. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, o nosso pastor de fato, e o poder, a consolação do Espírito Santo, habite abundantemente sobre cada um de vós, hoje e até a volta de Jesus. Amém. Amém.